É youtuber. Caramba, quanta gente. Devia ter cobrado a entrada aqui. Legal, pessoal. Que bom que vocês estão aqui em um número bom. Deixa eu fechar aqui as outras coisas. E vamos começar a apresentação, então. Está tentando entrar. Anelisa, minha chefe. Nossa, só de 12. Seja bem-vinda, Anelisa. Apresentar aqui. Opa. Aí que eu sou meio primeira vez ainda. Tela inteira. Beleza. Estão me vendo? Imagino que sim. Estamos vendo a tela, doutor. Vendo a tela. Eu não estou aparecendo. No cantinho tá aparecendo. Ah, beleza. Então, beleza. Então, vamos começar, galera. Então, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a presença de todos aqui. Opa, peraí, que agora entrou alguém aqui. Aí. Quero agradecer a presença de todos. Então, vamos começar a aula. Meu nome é Leandro, eu sou médico clínico, formado em clínica médica e cardiologista. Só estou entrando ainda. E eu trabalho no Hospital Evangélico como preceptor da clínica médica e trabalho no Hospital de Idosos também, numa enfermaria de clínica médica. Então, meu dia a dia acaba sendo muito clínica médica e não tanto cardiologia, mas eu faço consultório também de cardiologia e é uma paixão que eu tenho, sabe? Que também eu gosto bastante de ensinar. Como é uma área que a gente acaba dominando mais pela formação, eu queria ajudar vocês a construir esse conhecimento do eletrocardiograma, que às vezes é uma coisa que é um grande desafio para todo clínico e é essencial, é uma ferramenta, assim, barata, fácil de usar, mata a charada direto, assim, mas é uma coisa de sete cabeças que não é tudo isso, a gente vai destrinchar isso nesse curso aqui, tá bom? Então, vamos abrir a tela aqui. Tá aparecendo de novo? Espero que sim. Caneta, tá? Então, a minha ideia inicial era fazer um curso básico de eletro para vocês, tá? Mas acho que é essencial para todo médico, seja o especialista em clínica ou o que está se formando, ter um conhecimento de eletrocardiograma, tá? Então, para começar no eletrocardiograma, tá aparecendo? Tudo certo? Alguém pode falar? Tá aparecendo você no vídeo só. A tela não está aparecendo nos slides? Não. Ah, eita, peraí. A tela ainda está invisível. Desculpa. Retomar a apresentação. Tá aparecendo agora? Agora tá. Beleza. Infelizmente não tem como pular essa parte, a gente vai ter que começar falando um pouquinho sobre as bases eletrofisiológicas. Estava num assistente aqui, tem gente entrando ainda. Gente entrando. Slide, ok? Ok. Obrigado, assistente Caio. Então, a gente vai começar pelas bases... Ah, meu Deus. Elisa, seja bem-vinda. Pelas bases eletrofisiológicas, tá? Então, o primeiro conceito que vocês têm que ter é que o coração é como se fosse uma bateria. Ele vai gerar uma energia elétrica, tá? Essa energia elétrica, que vai ser produzida pelo coração, ela vai ser captada através desses eletrodos e ela vai nos dar informação de como funciona a anatomia e o funcionamento do coração, tá? Então, o primeiro conceito que você tem que ter é que o coração é uma bateria que vai gerar energia elétrica, tá? Eu tenho um modelinho aqui da quinta série, eu acho que no ensino fundamental, numa pilha de Daniel, onde você tem duas soluções eletroquímicas, uma de zinco, uma de cobre, e existe uma tendência de doar elétrons da solução de zinco pela solução de cobre.
Esse transporte de elétrons pelo fio condutor vai gerar a energia elétrica que vai acender a lâmpada aqui nesse modelo. Só um pouquinho, deixa eu aceitar mais a última pessoa aqui. Seja bem-vinda. Tá. Então, o coração é uma bateria que vai gerar energia elétrica e assim, esse modelo aqui mostra que uma solução iônica por onde se deslocam elétrons, ela vai ser capaz de produzir energia elétrica, tá? Então, com o coração é mais ou menos a mesma coisa. No coração existem a membrana fosfolipídica aqui, com uma dupla camada lipídica, que vai servir como um meio de hipermeabilização, tá? Por onde vão ter algumas proteínas, que vão ser canais iônicos, que vão se deslocar íons aqui, tá? Quando os íons se transportam de dentro para fora da célula, ele vai produzir energia elétrica, tá? No coração. Então, a produção de energia elétrica no coração vai se dar através do deslocamento desses íons pela membrana. Esse é o primeiro conceito que vocês têm que ter de como é formado a energia elétrica do coração, tá? Esses íons vão atravessar esses poros, que são proteínas transmembranas, movido por duas forças. Uma é um gradiente elétrico, uma diferença de voltagem. E a outra é um gradiente químico, que vai ser uma diferença de concentração, tá? Então, os íons vão tender a se mover através desse gradiente eletroquímico, conforme esses íons, conforme esses poros, essas proteínas transmembranas, se abrem ou se fecham, tá? Então, o que a gente sabe é que, num estado de repouso, é mantido ativamente através de bombas iônicas e trocadores de sódio, potássio, dentre outros, um gradiente eletroquímico na célula cardíaca, tá? Então, aqui a gente tem que, em relação ao sódio, por exemplo, existe muito mais sódio no meio extracelular do que no meio intracelular. E como o sódio tem uma carga, isso acaba gerando uma diferença de potencial através da membrana. A soma dessa diferença de potencial de cada íon vai formar o gradiente transmembrana, tá? Que é um gradiente de potencial elétrico através da membrana. Então, aqui tem um modelinho da membrana cardíaca em repouso, tá? Ela vai ter mais células negativas do que positivas. Isso aqui é um processo ativo, mantido através por essas bombas iônicas, onde você tem, se eu colocar aqui um medidor, uma diferença de potencial de menos 90 milivolts, tá? Nesse momento, essa célula a gente chama que ela está polarizada, ela está com essas cargas polarizadas, tá? Ela está num estado de equilíbrio onde o fluxo é zero, mas é um estado constante de equilíbrio eletroquímico. A partir do momento em que esses canais iônicos eles vão se abrindo e se fechando, e ocorre esse deslocamento de íons, gera essa corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai desencadear o que a gente chama de potencial de ação. É um fenômeno de tudo ou nada, ou ele acontece, ou ele não acontece, onde acontece uma específica sequência de alteração de membranas e rápidas mudanças de voltagem. Tá? Desculpa aqui, só um pouquinho de novo, mais gente entrando. Permitir. Estou apresentando, beleza. Atrasados. Desculpa, galera. Então, o potencial de ação vai ser... opa, mais gente entrando. Vai ser esse evento de curta duração, de característica tudo ou nada, onde vai acontecer essas mudanças de voltagem na membrana cardíaca. E o eletrocardiograma nada mais é do que o somatório desses potenciais de ação que vão se desencadeando. Então, uma célula despolariza, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Vão gerar vários potenciais de ação, que vão gerar um campo elétrico. A gente vai botar eletrodos no coração do paciente e vai interpretar esse movimento elétrico do que está acontecendo e fazer inferências sobre a anatomia e funcionamento do coração do paciente. E isso que é o eletrocardiograma. Então, por isso que tem a ver com potássio, com sódio, porque é lá essa diferença desses íons que vão se transportando que vão causar essas diferenças de potenciais, que vão causar o eletrocardiograma em última instância. Aqui, esse processo é um processo complicado, não é uma coisa assim de 5 segundos a gente discutir. Então, cada canal é uma proteína, cada proteína é transcrita por um gene, uma alteração genética em cada uma dessa proteína pode desenvolver uma doença cardíaca com potencial ritmogênico elevado, e isso aqui é um campo muito extenso de estudo, que são as canalopatias, né? A doença desses canais aqui vão produzir arritmias graves, né? Então, o que vocês têm que saber
é que em cada momento existe essa abertura e fechamento desses canais de potássio, de canais iônicos, desculpa. E cada potencial de ação, a gente tem aquele modelinho genérico, mas cada potencial de ação, ele é um pouquinho diferente um do outro, né? Não são todas as regiões do coração que têm o mesmo tipo de potencial de ação. Você vê aqui no nosso sinusal, ele tem um potencial de ação que ele atinge o repouso e ele já está despolarizando novamente. Ele tem uma automaticidade elevada, né? Enquanto outras regiões do coração geralmente têm um estado de repouso realmente absoluto. Então, de maneira geral, para vocês terem na cabeça, a fase 0 aqui do potencial de ação é a fase da despolarização, onde rapidamente se abrem os canais de sódio, existe um grande influxo de sódio para dentro da célula, isso muda a polaridade da membrana de menos 90 lá para cima, uma polaridade positiva, e depois vem a fase de repolarização, onde sai constantemente potássio de dentro da célula, aqui, pela entrada de cálcio, mantém um gradiente constante, e esse potencial da membrana novamente é levado lá para baixo pela saída de potássio, e depois mantido através de bombas de sódio, potássio e ATPase, num estado aqui de menos 90, tá? Então, o gradiente elétrico se transforma, quando isso acontece a despolarização, as células de contração se contraem, as células de condução continuam conduzindo, tá? Então, em resumo, o que você tem que entender disso daqui que a gente estava conversando, é que esse processo de despolarização e repolarização vão envolver essas alterações iônicas, que vão gerar diferença de potenciais que vão ser detectados através da superfície do tórax do paciente por meio do eletrocardiograma, tá? Então, aqui um pouquinho sobre essa questão mais física, assim, que a gente vai ter que discutir mais para frente. Então, aqui é o modelo da célula miocárdica em repouso, ela tem mais cargas positivas fora, mais negativas dentro, nesse momento ela encontra-se polarizada, e na sequência, conforme as aberturas e fechamentos de canais, eles vão invertendo a carga. Então, a carga que era negativa fica positiva, a carga que era positiva fica negativa, ele acaba invertendo a carga da célula, que a célula está despolarizada, a célula está ativada, ela está se contraindo se ela for uma célula contrátil. E o processo de repolarização é a reversão dessas cargas novamente, tá? Então, destrinchando um pouquinho mais a relação desse processo físico, mais um olhar mais físico. Então, é uma inversão de carga que acontece de carga negativa, que vai virar uma carga positiva, e essa grandeza elétrica física a gente pode representar através de vetores. E se vocês não lembram, eles vão ter um módulo, ou seja, uma quantidade de carga, onde quanto mais carga elétrica, maior o módulo, ele vai ter uma direção e um sentido para onde essa carga elétrica está se despolarizando, então ela sai lá do nosso sinusal, vai para o AV, para o ventrículo, então ela tem uma localização por onde ela vai correndo, e ela se desloca através de um tempo, tá? E esse vetor, que a gente vai chamar aqui de vetor dipolo, que ele tem um polo negativo e vai ter um polo positivo, vai ser a representação desse movimento elétrico que vai estar acontecendo no coração, tá? O eletrocardiograma nada mais é do que a representação gráfica desse vetor dipolo. Esse somatório de vetor dipolo, ele vai formar o papelzinho, aqueles traçados do eletrocardiograma. Então, cada traçado no eletrocardiograma é a representação de um desses vetores, tá bom? Ou do somatório de vários vetores, né, a gente poderia dizer. Aqui eu estou pegando uma célula cardíaca, muito bem desenhada, e botando um observador aqui, que vai ser representado como se fosse um eletrodo. Vamos supor lá que seja um eletrodo de V1. Então, em V1, a gente vai, por convenção aqui, sempre que o vetor estiver se deslocando a esse observador, o que ele vai representar no eletrocardiograma é uma onda positiva, tá? Então, ele está indo em direção ao observador, ele vai formar uma onda positiva. Se eu botar um eletrodo aqui desse outro lado e observar esse mesmo fenômeno, o que ele vai fazer no eletrocardiograma é uma onda negativa, tá? Então, quando o vetor está se afastando do observador, ele faz uma onda negativa. É a mesma coisa, vista de dois locais diferentes. Uma vai ser uma onda positiva, outra vai ser uma onda negativa. Aqui, eu botei um observador perpendicular, como se fosse um eletrodo perpendicular. Como que vai ser a representação da onda desse eletrodo? Nessa primeira fase, ela está indo em direção ao eletrodo, então ele vai formar essa primeira onda, uma onda positiva, tá? Na sequência, ele está se afastando do eletrodo. O eletrodo está aqui, ele está se afastando do eletrodo, e ele vai formar uma onda negativa, tá? Então, quando o eletrodo está perpendicular à derivação, ao fenômeno, ele vai ter essa característica plus-minus. Isso aqui é só para vocês terem essa base, esse conhecimento, porque na sequência a gente vai precisar disso. Então, se o vetor estiver se aproximando dessa derivação, o traçado vai ser positivo, e se ele estiver se afastando, o traçado vai ser negativo.
Quando ela é perpendicular, numa fase inicial ele está se aproximando, então ele vai ser positivo, e depois ele está afastando, vai ser negativo. Vai formar onda R e depois uma onda S, uma onda negativa. Então tá. Então, entendendo que esse fenômeno elétrico do coração acontece através de membranas de alteração iônicas, que íons entram e saem e vão formar essa atividade elétrica, a gente tem que saber que existe uma sequência de ativação normal do coração, tá? E como que funciona essa sequência de ativação normal do coração? Bem, eu sei que é meio óbvio, assim, mas é sempre bom a gente relembrar. Então, aqui, o estímulo inicial sai do nó sinusal, tá? O nó sinusal fica aqui próximo à desembocadura da veia cava superior. Ele vai despolarizar inicialmente o átrio direito, porque o nó sinusal fica no átrio direito, então ele vai despolarizando onde é mais perto, vai despolarizando o átrio direito e vai formar a primeira porção da onda P. A primeira porção da onda P representa a despolarização do átrio direito. Na sequência, existem vias internodais aqui de Bachmann que vão despolarizar o átrio esquerdo. Então, a segunda porção da onda P vai formar, representado a despolarização do átrio esquerdo, tá? Na sequência, existe uma pausa fisiológica aqui no nó AV, onde a gente vai ter o segmento PR. Isso aqui é fisiológico porque tem que estar esse tempo para dar tempo dos ventrículos encher de sangue. E depois ele despolariza o septo interventricular, ramo esquerdo, ramo direito, e a parede livre do ventrículo esquerdo, parede livre do ventrículo direito e as regiões basais. Então, o QRS vai ser, a ativação septal vai ser o início do QRS, vai ser essa onda Q. Ativação das paredes livres, porção média do QRS, essa onda R, e depois a onda S, a porção final do QRS. Aqui, esse QRS, ele está como se fosse V6 aqui. Então, V6 estaria localizado nessa região, eu estou olhando o coração daqui, né? Então, vamos lá. Por que a onda P é positiva em V6? Porque a onda P vai ter um vetor que aponta para cá, tá? Então, ele está indo em direção a V6. Depois, a onda Q, ela vai ter um vetor que aponta para longe. Então, a primeira onda vai ser uma ondinha negativa. A gente já vai entrar no mérito dessa discussão. Vamos lá, vamos com calma. Então, na sequência da ativação do átrio, ele vai gerar inicialmente dois vetores. Um do átrio direito, que aponta para baixo, e outro do átrio esquerdo, que vai apontar lá para a esquerda. Tá? Então, ele sai do nó sinusal e aponta aqui para baixo, e vai lá para o átrio esquerdo e aponta para a esquerda. Na física, eu posso fazer a soma desses vetores e achar um vetor resultante, que vai ser o que a gente vai chamar o vetor resultante da despolarização dos átrios, que vai apontar nesse sentido aqui, tá bom? Então, ele soma as forças e aponta para esse sentido aqui, que é para onde está indo a tendência de se deslocar todo o estímulo elétrico. Beleza? Então, resumindo aqui novamente, despolariza o nó sinusal, esse estímulo elétrico vai se despolarizando, átrio direito, átrio esquerdo. A primeira porção do átrio, da onda P, vai ser o átrio direito, a segunda porção vai ser o átrio esquerdo. Eu queria pincelar aqui um pouquinho sobre vetocardiograma, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Não vou ficar falando sobre vetocardiograma aqui, mas o vetocardiograma, ele descreve um pouquinho mais de como é essa ativação no espaço do átrio, não só ali a onda P, assim, você consegue ver mais espacialmente. Então, aqui, num corte como se fosse horizontal, onde você tem a coluna aqui, o externo aqui, eu botei um eletrodo, que é o eletrodo de V1, aqui na frente. Então, o átrio direito está aqui, e ele vai fazer uma despolarização, que ele vai apontar aqui para frente, inicialmente. Despolariza o átrio direito para frente. Isso, em V1, lembra que eu falei que o vetor, quando ele vai em direção ao eletrodo, ele faz uma onda positiva? Ele faz uma onda positiva aqui, é a onda P. Em V1, inicialmente, é uma onda positiva, que é a despolarização do átrio direito. Na sequência, ele despolariza lá para trás o átrio esquerdo. O átrio esquerdo fica mais próximo do esôfago, fica para trás. Acaba despolarizando o átrio esquerdo. Em V1, forma um vetor que foge de V1. Forma uma onda negativa em V1. Então, é normal você ver em V1, no ritmo sinusal, uma onda P que é plus-minus. Ela tem uma fase positiva, despolarização do átrio direito para frente. Depois despolariza o átrio esquerdo para trás. Tem uma fase positiva e uma fase negativa. Tá? A fase negativa representa o átrio esquerdo, a fase positiva representa o átrio direito. Então, na sequência, despolariza os átrios e depois vem despolarizar os ventrículos. O que vocês têm que entender aqui nos ventrículos é que a despolarização acontece do endocárdio para o epicárdio. Nesse sentido, a cargas negativas para as positivas, né?
e vão formar as forças e os diversos vetores que a gente vai descrever aqui na sequência. Então, após liberar o estímulo no nó AV, ele vai seguir pelo septo interventricular. O septo vai ser o primeiro momento da ativação do ventrículo esquerdo. Então, o septo, eu posso dividir ele em dois, assim, digamos assim. Eu vou jogar ele aqui. O septo mais à esquerda, onde vai ter o ramo esquerdo correndo, e o septo à direita, onde vai ter o ramo direito correndo. Então, o estímulo vai passar pelo ramo direito, o estímulo vai passar pelo ramo esquerdo. Vão gerar vetores eletrocardiográficos aqui, que apontam do endocárdio para o epicárdio, da esquerda aqui para a direita, né? Que são como se fosse esses aqui. Vão ter pequenos vetores que apontam para cá. Mas aqui do vetor da direita também vão formar aqui, do endocárdio para o epicárdio. Também vão ter vetores aqui. Só que como o septo do lado esquerdo é muito mais musculoso e mais forte, portanto tem mais célula, portanto tem mais carga, ele vai anular esses vetores que vêm para cá, e o vetor resultante vai ser o vetor que vai apontar para esse lado aqui, para a direita. Então o vetor resultante da exploração do septo interventricular vai ser essa somatória de luta de vetores e vai apontar para a esquerda, porque o septo do lado esquerdo é mais forte, digamos assim, tá? Então ele vai se dirigir para baixo e para a direita. No eletrocardiograma, vai formar esse vetorzinho que vai apontar para essa região, vai ser aqui a onda Q, a primeira porção do QRS. Esse QRS aqui, eu estou imaginando que seja um vetor em V6 aqui, olhando o coração mais ou menos dessa região. Então, esse vetor está fugindo de V6. Então, ele vai ser uma onda Q, tá? Na sequência, como eu tinha comentado, existe a despolarização das paredes livres do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, tá? A despolarização é do endocárdio para o epicárdio, do endocárdio para o epicárdio. Só que o ventrículo esquerdo tem muito mais massa que o ventrículo direito. Então, a somatória desses vetores vai ser um vetor que vai apontar mais para o ventrículo esquerdo do que para o ventrículo direito. Vai apontar para baixo e para a esquerda. Esse segundo vetor é o que vai formar essa segunda porção do QRS, essa onda R aqui, eu estou vendo em V6 aqui, né? O meu eletrodo está aqui, então é um vetor que está indo em direção a V6, vai ser uma onda positiva no eletrocardiograma. Bom? E por último, vai ser a ativação das paredes basais do ventrículo esquerdo e direito, que vai formar essa última alça eletrocardiográfica que vai apontar aqui para cima. De novo em V6, é um vetor que foge um pouquinho de V6, então ele vai formar aqui, no caso em V6, uma ondinha S. Vocês entenderam aqui que a formação do eletrocardiograma vai ser a somatória da força desses vetores. Então, a interpretação disso depende de onde você está olhando, de qual derivação você está olhando, e você vai ver esse mesmo fenômeno de várias derivações diferentes para interpretar ele de uma maneira só. Então, em resumo, o complexo QRS vai ser formado através dessas três ondas. A primeira deflexão negativa, a onda Q, vai ser a despolarização do septo interventricular. Depois a gente vai ter a despolarização das paredes livres do ventrículo, formando a onda R. E depois a última deflexão negativa é a despolarização das regiões basais do ventrículo esquerdo. E a repolarização? A repolarização, vocês viram lá, tem os canais de potássio que vão estar ativamente jogando potássio para dentro da célula. Ele vai formar um vetor que aponta em direção contrária ao da despolarização. Só que, ao contrário da despolarização que acontece do endocárdio para o epicárdio, a repolarização ela acontece do epicárdio para o endocárdio. Isso porque as coronárias são epicárdicas, então no epicárdio o miocárdio é mais bem... tem mais sangue e acaba repolarizando antes do que o endocárdio. De maneira que o resultado geral é que o vetor gerado pela onda T da repolarização vai ter a mesma polaridade que o QRS. Então é normal que se o QRS for positivo, a onda T também seja positiva. Se o QRS é negativo, por exemplo, em AVR, a onda T vai ser negativa. Tá? Então, eles respeitam a mesma polaridade, o QRS e a onda T. Então, aqui a gente chega à fase final da primeira parte. Tá? E os conceitos que eu quero que vocês entendam aqui é que ler eletro não é você decorar padrão, decorar critério. É você ter visão espacial do que está acontecendo. Se você só decorar padrão, você vai pegar um eletro num paciente lá que é super obeso, com tórax pequenininho, e vai ser uma variação da normalidade que você não vai entender o que está acontecendo. E você vai acabar errando. E que o que vocês têm que ter em mente é que é um único só fenômeno, por onde você está vendo por vários locais diferentes. Tá bom?
Ficou alguma dúvida até aqui? Antes da gente partir para a segunda fase? Tudo bem? Então tá. Então vamos para a segunda fase. Para quem chegou agora, então, um resumo em 2 segundos. A gente estava conversando um pouquinho como é formado o eletrocardiograma e como ele é um fenômeno só visto por vários locais diferentes. Ok, vamos lá. Então, assim, eu poderia fazer um eletrocardiograma de 89 derivações se eu quisesse, tá? O importante é que é um fenômeno só e você está vendo de vários locais diferentes. Então, por exemplo, aqui tem essa analogia do elefante, né? Onde você tem 3 observadores e eles estão muito perto, e quem sabe de verdade quem é o elefante? Será que é esse cara aqui que vai falar que é a tromba, esse aqui que vai falar que é a barriga, esse aqui que é o rabo? Na verdade, o elefante é o somatório do conhecimento dos 3, né? E o eletrocardiograma basicamente é a mesma coisa. Existe um campo elétrico gerado pelo coração e a interpretação de várias derivações diferentes vão nos dar informação sobre esse fenômeno, tá? Então, o eletrocardiograma, na prática, a gente coloca 6 derivações no tórax e tem 4 eletrodos que a gente põe nos membros e vai formar as 12 derivações do eletrocardiograma no plano frontal e no plano horizontal, tá? Inicialmente, no eletrocardiograma, ele formou essas primeiras 3 derivações, que é D1, D2 e D3, lá em Einthoven, 1800, não sei o que, o eletrocardiografista raiz, né? Onde se convencionou que a cada derivação aqui vai ter um polo negativo e um polo positivo, tá? Polo positivo e um polo negativo. Então, aqui em D1, ela vai ser formada tornando o braço esquerdo positivo e o braço direito negativo. E vai ter um ângulo de orientação de 0 graus. D2, mais 60. D3, mais 120. Depois foram acrescidas mais 3 derivações unipolares. AVL, AVR e AVF, tá? E com isso, a gente vai construir um sistema hexaaxial que a gente vai conseguir entender como que está sendo a sequência de ativação do coração em cada derivação, tá? De maneira que as derivações de D1, D2 e D3 vão ver um pouquinho melhor a parede inferior do coração, tá? D1 e AVL, semelhante lá a V5 e V6, vão ver as paredes mais laterais do coração. E a AVR é uma derivação meio solitária aqui, meio aleatória, ela vê mais um pouquinho, talvez, o ventrículo direito do coração, tá? Então, as derivações do plano frontal, entenda cada derivação como uma câmera que está observando aquele fenômeno. Então, eu estou observando o fenômeno daqui, né, de 0 graus, que aqui é D1. Então, se o QRS está despolarizando para aqui, vai gerar uma onda positiva em D1. Se ele está fugindo para cá, vai gerar uma onda negativa. É isso que você tem que entender. Então, a gente vai conseguir afirmar se o vetor está indo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, conforme a polaridade do QRS, ou da onda T, ou da onda P, em cada derivação. E no plano horizontal, aonde aqui você tem a coluna e aqui o externo, ele vai nos dar um pouquinho, uma informação mais 3D também no plano horizontal. Então, V1 vai pegar um pouquinho do VD, V2, V3, o septo, V4, V3, anteroseptal, V5 e V6, a parede mais lateral alta aqui do ventrículo esquerdo. Tem bastante aluno aqui, então é importante a gente ter esse conhecimento mais prático, porque às vezes você está no plantão lá e o pessoal te dá um eletro com os cabos invertidos e no desespero ninguém sabe como que faz. Então você tem que saber como que faz o eletro, né? Os estudantes do evangélico sempre estão ajudando a gente lá no PS. E tem um macetinho aqui que eu uso, que é o Brasil no coração, né? O Brasil, um país do coração, o coração fica do lado esquerdo, então as cores do Brasil ficam à esquerda e as cores mais fortes embaixo. Então, Brasil no coração, as cores fortes embaixo. Então, as cores mais fortes aqui, o Brasil no coração, amarelo e verde, o verde mais forte embaixo, os outros dois, a cor mais forte embaixo, o preto, o vermelho vai ser em cima, tá? Então, você inverter esses cabos aqui, você vai acabar causando alteração no eletrocardiograma e vai interpretar o eletro de maneira equivocada também. E como que a gente posiciona os eletrodos no plano horizontal? Então, a dica aqui é colocar V1 e V2 no quarto espaço intercostal, aqui na linha mamilar,
Então, V1 para external à direita, V2 para external à esquerda, e na sequência a gente vai colocar V4, que vai ser na linha hemiclavicular. Então, posiciona V4 na linha hemiclavicular, pula um espaço, então, do quarto para o quinto espaço intercostal, e põe V4. Aqui na linha equidistante, entre V2 e V3, você põe, entre V2 e V4, desculpa, você põe V3. Linha axilar anterior, no mesmo espaço intercostal de V4, você põe V5, e linha axilar média você põe V6. Tá bom? É importante a gente saber isso também, porque o mau posicionamento dos eletrodos, aqui eu boto alguns exemplos, vai dar uma interpretação errada, né, no eletrocardiograma. Ele pode dar área inativa, ondas R, sobrecargas, coisas que vão, depois a gente vai aprender no decorrer do curso, que você pode acabar interpretando de maneira equivocada, tá bom? Então é importante essa parte técnica, por mais que seja uma coisa meio boba, assim, a gente falar aqui, mas no dia a dia faz diferença na interpretação adequada do eletrocardiograma, tá bom? E a gente tem que saber como que coloca para poder cobrar das pessoas como que coloca, né? Não é feio, a gente vai lá, não sabe como colocar, o técnico também não sabe, e aí fica todo mundo em maus lençóis. Quando que a gente vai usar aquelas derivações alternativas, V3R, V4R, V7, V8 e V9? Bem, quando o paciente tem uma clínica do infarto de ventrículo direito, por exemplo, ele tem um infarto da parede inferior, onde frequentemente você também pode ter infarto do VD, aí a gente vai colocar V3R e V4R. Ou se você tiver uma suspeita de infarto antigamente chamado de posterior, na parede dorsal. Quando tem, por exemplo, um infra de V1 a V3, por exemplo, você pode suspeitar que o paciente, na verdade, ele é um infarto com supra e não um infarto sem supra. Ou então, o paciente está com uma dor muito típica de infarto com supra na nossa frente, você roda o eletro, não tem supra, você quer ter certeza que ele não é um infarto com supra, porque vai mudar a conduta de mandar direto com cateterismo, aí você vai rodar um V7, V8, V9, por exemplo. E a posição deles, aqui de V7, V8 e V9, é na mesma linha de V5 e V6, só que na linha axilar posterior, aqui na linha interescapular e paravertebral, V7, V8 e V9. Só continua na sequência aqui para trás. Vai ver mais a parede dorsal do coração. E V3R e V4R, para ver o ventrículo direito. Se você notar aqui, V1R e V2R, ele na verdade já é V1 e V2, né? O que você tem que mudar, na verdade, é aqui o teu V3 e o teu V4, né? Que você vai transportar para o outro lado. É a mesma regrinha. O V4R você vai na linha hemiclavicular, desce um espaço intercostal, e na linha equidistante você põe V3R. V5R, linha axilar anterior, e linha axilar média, V6R. Tá? Com isso você posiciona os eletrodos certinho e, dependendo do caso clínico, você faz e descarta, ou confirma o infarto do VD, que vai mudar um pouquinho a conduta. É um paciente que não vai poder receber nitrato, é um paciente que talvez vai ter que fazer um pouco mais de volume, vai mudar um pouquinho a sua conduta. Galera, eu acho que para essa primeira fase, nossa, eu acho que eu falei, acho que era isso, sabe? Vão ser alguns módulos de aula aqui, e eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Tudo bem? No chat, alguém quer falar alguma coisa? Ah, Giovanni, desculpa. Eu fiquei aceitando várias, só que daí se eu ia ficar parando, mas eu gravei a aula. Depois a gente passa pro pessoal, tá? Vou interromper a gravação aqui.